Olá, seja muito bem-vindo a este canal. E a história bíblica narrada neste vídeo será sobre quem foi Joiada, a história de Joiada, o sumo sacerdote que teve honra de rei. Isso segundo a Bíblia. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo. Joiada foi um sumo sacerdote de Judá, na época do rei Acasias. Ele foi um homem reto e íntegro em seu proceder perante o Senhor. Sua história está registrada nos livros de 2 Reis e 2 Crônicas. Quando Atalia reinava em Judá, exterminando toda a realeza do Reino do Sul, foi a esposa de Joiada, a princesa Jeoseba, quem escondeu o pequeno Joás, seu sobrinho de apenas 1 ano de idade, da terrível assassina. Texto bíblico diz: vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs, a ela e a sua ama, na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. 6 anos depois, Joiada lidera uma das maiores revoluções política e religiosa de Judá, a ascensão de Joás ao trono, com apenas 7 anos de idade. O sacerdote sabiamente reorganizou a junta militar de Judá em favor do novo rei, em detrimento da usurpadora Atalia, que culminou na morte dela. E no 7º ano enviou Joiada e tomou os centuriões, com os capitães, com os da guarda, e os colocou consigo na casa do Senhor, e fez com eles uma aliança, e ajuramentou-os na casa do Senhor, e mostrou-lhes o filho do rei. E o sacerdote deu aos centuriões as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi, que estavam na casa do Senhor. E os da guarda se puseram, cada um com as suas armas na mão, desde o lado direito da casa até ao lado esquerdo da casa, do lado do altar e do lado da casa, em redor do rei. Então Joiada fez sair o filho do rei, e lhe pôs a coroa, e lhe deu testemunho, e o fizeram rei, e ungiram, e bateram as palmas, e disseram: Viva o rei! E Atalia, ouvindo a voz dos guardas do povo, foi ter com o povo na casa do Senhor. E olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, conforme o costume, e os príncipes e os trombeteiros junto ao rei, e todo o povo da terra estava alegre, e tocava as trombetas. Então Atalia rasgou as suas vestes, e clamou: Traição, traição! Porém, o sacerdote Joiada deu ordem aos centuriões que comandavam as tropas, dizendo-lhes: Tirai-a para fora das fileiras, e a quem a seguir, matai-o à espada. Porque o sacerdote disse: Não a matem na casa do Senhor. E lançaram mão dela, e ela foi pelo caminho da entrada dos cavalos à casa do rei, e ali a mataram. Joiada congregou os levitas de todas as cidades de Judá e os cabeças das famílias de Israel, e fizeram aliança com o rei. O texto bíblico diz: E Joiada fez uma aliança entre o Senhor e o rei e o povo, para que fosse o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Durante toda a sua vida, Joiada serviu como conselheiro do rei Joás, enquanto Atalia foi a conselheira do rei Acasias, seu filho, para o mal. Joiada orientou Joás no caminho do Senhor por quase os 40 anos de seu reinado. Ele tinha o jovem rei como seu filho. O ambiente familiar era bom e sadio, visto que os filhos legítimos de Joiada apoiaram Joás na conquista e subida ao trono, ungindo e gritando: Viva o rei! A única repreensão registrada na Bíblia a Joiada é quando o rei Joás adverte o sacerdote pelo atraso no recolhimento dos impostos para a restauração da casa de Deus, arruinada pela perversa Atalia e seus filhos.
Após a repreensão, Joiada logo conseguiu arrecadar o dinheiro necessário. Joiada é o único sacerdote da Bíblia, casado com uma princesa. Joiada, o esposo de Jeoseba, teve 2 mulheres, com as quais teve filhos e filhas. Joiada viveu até os 130 anos de idade e, por ter sido um homem de Deus em tudo, foi sepultado junto com os reis de Judá, na casa de Davi. O texto bíblico diz: sepultaram-no na cidade de Davi, com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. Ele é o único sacerdote na Bíblia sepultado junto com os reis. Por seus serviços como verdadeiro estadista e homem de Deus, Joiada teve uma morte digna e honras fúnebres próprias de um rei. Enquanto viveu sua longa existência, livrou seu povo dos desvios tão comuns daquela época triste da história dos israelitas. Infelizmente, após a morte do grande sacerdote, Joás se afastou tanto dos caminhos de Deus que se tornou irreconhecível. Os conselhos do bom sacerdote foram esquecidos completamente pelo rei. Quando Zacarias, filho do sacerdote Joiada, se pôs em pé perante o povo e o advertiu por ter se afastado do Senhor, conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Algo tão marcante que foi até mencionado por Jesus, no livro de Mateus. Joás não se lembrou da benevolência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, antes matou-lhe o filho. O Senhor então levantou os círios, que executaram o juízo de Deus contra Joás. Pouco tempo depois, Joás seria brutalmente assassinado por seus próprios servos. Por causa de todo o mal que praticara, Joás não foi sepultado junto com os reis, como foi Joiada, seu tutor. Joiada entrou para a história de Israel e Judá como o único sacerdote que esteve entre reis, na vida e na morte. E essa foi a história de Joiada, o sumo sacerdote que teve honra de rei.